Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Meus irmãos, nesse trimestre, a revista Palavra e Vida, a qual temos pelo menos 4 classes da Escola Bíblica Dominical que a utiliza, vem tratando de um assunto por demais importante e relevante: tratamento bíblico para a ansiedade e a depressão. Interessante que eu estava pensando ontem à tarde, como o tempo passa. Parece que foi outro dia mesmo que estávamos aqui no templo, na primeira aula da Escola Bíblica Dominical deste ano 2020, no dia 5 de janeiro. Estava aqui a nossa irmã Nadir, nos ministrando aquele estudo que estava apontando para este assunto, ansiedade e depressão, que tem sido tratado ao longo desses 3 meses por meio da Escola Bíblica Dominical, em boa parte das igrejas batistas do nosso estado, o estado do Rio. Na primeira lição nós conversamos sobre o crente e o sofrimento. A lição 2, a universalidade da ansiedade e da depressão. Na terceira lição, a ansiedade e a depressão por conta da perda. Na quarta lição, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Depois, a depressão por conta da culpa. A lição 6 tratou de a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. A lição 7, a depressão por conta das frustrações. E depois, na lição 8, a depressão por conta do ódio. Também a depressão por conta da comparação, foi a nossa lição de número 9. Lição 10, a depressão por conta da rejeição e da solidão. Lição 11, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. A lição 12, o risco da depressão por conta das tribulações. E hoje, o risco da depressão por conta da ansiedade. Eu quero ler apenas um versículo que está em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Assim escreveu o apóstolo Paulo, e esse é o texto base para a nossa lição desta manhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Que Deus possa, nesse momento, alcançar o nosso coração através da sua palavra. Ansiedade, depressão. Eu inicio esse estudo nesta manhã compartilhando com os irmãos que não haveria talvez momento mais oportuno para tratarmos desse assunto que não fosse esse. A revista The Lancet, uma revista científica, ela nesta última semana, ela relatou alguns efeitos colaterais. O que acontece quando nós precisamos, por alguma razão, estarmos isolados socialmente, estarmos distantes uns dos outros, seja por uma internação clínica, seja por uma viagem, talvez, a compromisso de trabalho, ou seja, até mesmo por uma necessidade social como a que estamos nesse tempo. E esta revista, ela nos traz alguns efeitos colaterais que o isolamento das pessoas, o distanciamento das pessoas acaba provocando. E é de fato para nos causar
de fato impacto. Segundo esta pesquisa científica, depois de um isolamento social, 29% das pessoas sofrerão de um estresse incalculável. Uma pilha de nervos, um esgotamento emocional, 29% sofrerão forte estresse, que vai refletir na vida da família, vai refletir no trabalho, vai refletir no convívio com outras pessoas. E ainda esta revista diz que 31% sofrerão forte depressão. Então veja que, considerando o momento em que nós estamos, e o teor aqui não é discutir a questão do isolamento social, mas como pastor, como ministro da palavra, diante daquilo que tratamos, que é o cuidar das pessoas, fato é que nós precisaremos lidar com essa situação que já abrange a todos nós. E então nós estamos falando de algo nesta manhã muito importante: o risco da depressão por conta da ansiedade. A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo tempo nós vemos gente preocupada, gente inquieta, diante de situações que lhe provocam dúvidas, lhe provocam medo. As emoções nossas não andam bem. Principalmente nesse tempo, ficamos nos perguntando até quando, como isso passará. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem, a partir dela, algumas doenças psicossomáticas, doenças que vão refletir no seu físico. Meus irmãos, quem nunca lidou com a ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas, as aflições, são companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano. E nós não podemos simplesmente ignorá-los ou esquecê-los. Nós precisamos lidar contra as angústias até o fim de nossas vidas. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é até saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável, incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele entende que os filipenses estavam, em algum sentido, tomados por um pouco de ansiedade. Esse foi um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses. Mesmo preso, o Espírito Santo inspirou o apóstolo para escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando os corações dos nossos irmãos lá em Filipos. Afinal, motivos não faltavam. Os filipenses, eles estavam vivendo um tempo de grande perseguição do Império Romano. O Império Romano perseguindo o cristianismo. Nós percebemos também na carta aos Filipenses que havia alguns conflitos relacionais entre algumas pessoas lá em Filipos. E havia até mesmo alguns falsos mestres confundindo a mente de alguns crentes. Tudo isso em Filipos. Por isso que da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo, e por isso Paulo os convocou a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los
a desfrutarem da alegria e da paz de Cristo. E todos nós podemos ter esta alegria e esta paz em Cristo. Não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Nunca há, porque nós temos muito mais motivos para termos alegria e paz. Ou então não estamos vivendo o evangelho de verdade. O apóstolo Paulo disse àqueles cristãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Nem pela possibilidade das enfermidades, nem pelo risco das perdas econômicas, nem pelo estresse que talvez possa acometer a muitos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, foi o que Paulo disse. E Paulo diz que devemos orar a respeito da ansiedade que pode começar a querer encher o nosso coração. Paulo lembra que o verdadeiro cristão, ele não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados, meus irmãos, por aquilo que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco. Agora, outra coisa bem diferente é permanecermos angustiados por semanas ou meses. A ansiedade, ela pode ser bem tratada de acordo com as palavras de Paulo. Depois de tê-los chamado à alegria, Paulo chamou-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração, era como se Paulo estivesse dizendo: tal pessoa pode considerar-se com a ansiedade sob controle. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, e cura mesmo. Quando a ansiedade está no seu estágio inicial, pela oração nós podemos tratar dela, colocando diante de Deus tudo aquilo que tem trazido falta de paz aos nossos corações. O autor do estudo desta manhã, ele também nos convida, na lição, a compreendermos a ansiedade como algo muito sério. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se, possivelmente, o autor do estudo, ele coloca, possivelmente, um grave erro. E eu vou tentar traduzir isso da seguinte maneira: a palavra de Deus nos ensina que por trás da ansiedade encontra-se quase sempre um pecado. Qual pecado? O pecado da desconfiança na soberania de Deus. O pecado da descrença. O pecado da incredulidade. Note bem essa expressão que o autor do estudo coloca: a possibilidade, possivelmente. Meus irmãos, pode existir ansiedade que não decorra dessa falha, desse erro, desse pecado, da falta de confiança em Deus. No entanto, é possível que em muitas situações, e por que não dizer na maioria delas, ela esteja associada à incredulidade. Veja bem, o Novo Testamento, ele trata de vários assuntos. Um estudioso do Novo Testamento, ele catalogou 27 assuntos tratados no Novo Testamento. E ele nos diz que o assunto mais tratado no Novo Testamento, em primeiro lugar, o assunto mais repetido é o amor. Há 50 ensinos
claros a respeito do amor. Em segundo lugar, esse estudioso do Novo Testamento, ele pôde anotar que está a humildade. 40 vezes o Novo Testamento trata da humildade. Então vamos lá. Amor, em primeiro lugar, 50 vezes no Novo Testamento esse assunto é tratado. Aí nós temos em segundo lugar a humildade. Esse assunto também é tratado 40 vezes. E em terceiro lugar, adivinhe o que se trata? Ansiedade. 13 vezes. E as 13 vezes que o Novo Testamento fala a respeito de ansiedade, associa a ansiedade à falta de confiança em Deus. É colocado a ansiedade como o oposto de confiar em Deus. Jesus falou dessas 13 vezes, ele falou 5 vezes. Não devemos ficar ansiosos, disse Jesus, com o que iremos comer, beber, vestir, e nem mesmo com as circunstâncias desconhecidas do amanhã, porque é sabido por todos nós que o amanhã não nos pertence. Por isso Jesus disse em alguns momentos: não temais, não sintam medo do amanhã. Paulo repete essa mesma admoestação: não andeis ansiosos por coisa alguma, aqui aos Filipenses. E Pedro acrescenta também na sua carta, lá no capítulo 5, verso 7 da primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, percebam que quando Jesus, quando Paulo e quando Pedro escreveram por inspiração divina, não fiquem ansiosos, a palavra que eles deram foi na perspectiva de ordem, de mandamento. Não foi uma sugestão, não foi uma opinião, foi um mandamento. Ou seja, a vontade de Deus é que não vivamos ansiosos. Ou sendo mais explícito, ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado por 2 motivos. Primeiro, como já mencionei, é a falta de confiança em Deus. Segundo motivo, é pecado porque significa recusar a providência de Deus em nossas vidas. Talvez alguém esteja aí muito, extremamente preocupado com o dia do amanhã. Como será? Como sairemos dessa? Como que o Brasil vai sair dessa? Como que a humanidade toda se livrará desse caos que nos encontramos, dessa calamidade mundial? Talvez a gente não tenha uma resposta. Como será? Mas uma coisa é certa: a providência de Deus em nossas vidas, ela permanecerá. Com vírus, sem vírus. Com dinheiro, sem dinheiro. Com saúde, sem saúde. Porque a providência divina, ela pode ser simplesmente definida como Deus orquestrando todas as circunstâncias e eventos do universo para a sua glória e para o benefício de seu povo. Eu tenho absoluta certeza que dentro de poucos dias nós olharemos para trás e colheremos frutos, e frutos abundantes de tudo isso que estamos enfrentando nesse momento. Verdadeiramente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo é amar a Deus. E aí todas as coisas Deus as fará que se tornem para o nosso bem. Mas muitas das vezes, em vez de crermos, nós somos propensos a nos concentrar nas causas imediatas da ansiedade. E em vez de lembrarmos que elas estão sob o controle soberano de Deus, nós lamentamos porque parece que tudo fugiu completamente ao controle. Existe um livro, é o livro do Dr. Jerry Brides, Pecados Intocáveis. Nesse livro, categoricamente, Jerry diz: ansiedade é pecado, e nos mostra na Bíblia o
quanto isso é verdade. A grande questão, meus irmãos, o autor do estudo aqui nos lembra, é que o fato de sermos crentes, isso não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse. Nós vamos vivendo sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus. O fato de sermos crentes não significa que em alguns momentos a gente também não está no risco de simplesmente termos dificuldade para crer. E talvez nessa hora a gente precise fazer aquela oração daquele oficial romano: ajuda-me em minha incredulidade. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes afirmamos ser. A fé que não é posta em prática, ela pode atestar muitas coisas, e uma delas é a nossa desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo, ela é sinal de que em algum momento deixamos de ser ou deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. Deixe-me te compartilhar uma coisa. Às vezes, a gente pode ter o início de uma ansiedade. Isso acontece com todos nós, acontece comigo. Começarmos a ficar ansiosos. Isso faz parte, não estamos blindados a isso. O grande problema é nós deixarmos essa ansiedade enraizar em nós e aí evidenciar uma incredulidade, uma falta de confiança. É muito importante olharmos para a ansiedade por esse ponto de vista de que ela é pecado, para que à medida que ela comece a querer brotar, a gente possa matar esse mal pela raiz. É isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Ansiedade é pecado. E a gente deve matar esse mal pela raiz toda vez que ele começar a dar sinais de vida em nós. Paulo diz que devemos olhar para os atributos da bondade e da soberania de Deus. Por isso, a exortação de Paulo é que eles recorram a Deus na hora da ansiedade, que eles orem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não conseguem encontrar forças para orar, nem mesmo para ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. E é daí que vem então a pior solução, muitas das vezes. Aquela vontade de desistir, aquele desânimo para com a vida, aquela vontade até mesmo de morrer. O dado que apresentei aos irmãos no início do nosso estudo, da revista The Lancet, ele também aponta que após um momento de isolamento social, o risco para o suicídio, ele se triplica 3 vezes mais. Imagine você que o mundo todo vive hoje a realidade desse isolamento. Imagine você então que nos próximos dias e meses, nós como povo de Deus teremos grandes desafios para estarmos junto das pessoas assim que pudermos, para trazer uma paz, uma esperança, porque muitos vão querer dar cabo às suas próprias vidas. E nós, como crentes, nós precisamos tratar da nossa ansiedade para nós ajudarmos outros que estarão vivendo uma depressão terrível, por não terem uma fé firmada
no Deus único, vivo e verdadeiro. E quais são as possibilidades que Paulo aqui apresenta para os filipenses? Paulo diz que precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. A ansiedade leva à depressão e a depressão pode levar à morte, pode levar ao suicídio. Tudo que lhe preocupa hoje deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica. E Paulo diz, oração e súplica com ações de graças. Paulo, através desse versículo, nos orienta algo muito importante. Ele diz que a gente deve pedir a Deus pelo presente e pelo futuro. Mas ele diz que não devemos nos esquecer de agradecer a Deus pelo passado. Ações de graças. Lembrarmos que apesar de tudo que estamos vivendo ou que ainda possamos viver, nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus. Falar com Deus por meio da oração para pedir e também para agradecer. Lembra de Jó? Senhor Deus, Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Orar, meus irmãos, nos torna dependentes e nos coloca diante daquele que nos criou, diante daquele que nos conhece e que tem todo o poder para fazer o que bem entender de nossa vida. Tornem conhecidas as suas orações diante de Deus, Ele que tudo sabe. É diante de Deus que devemos tornar nossas conhecidas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo o que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja também, como disse, gratidão. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. Reconheçamos que é difícil orar quando tudo vai mal. Mal encontramos energia para ir além das nossas súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade e medo? Realmente, esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos filipenses. Agradecer. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir, meus irmãos. E eu creio que esse remédio é o que pode fazer diferença na vida de quem já buscou tantas coisas. Não é possível encontrar a paz sem que haja gratidão. A menos que a gente reconheça que a nossa vida até aqui, ela é tão somente fruto da graça de Deus, a gente não encontrará paz, jamais. Para agradecermos é necessário que nos lembremos de fatos do passado. Esses dias em que estamos confinados junto de nossa família e temos um tempo a mais, busque recordar fatos do passado que Deus fez na sua vida e na história da sua família. Talvez busque aqueles álbuns de fotos, de fotografias, para olhar para o passado e lembrar que Deus te sustentou até aqui. Talvez recordar de experiências passadas, dificuldades superadas. Olhando para a nossa própria história, nós encontramos muitos motivos para agradecermos a Deus. Mas podemos também olhar para a história bíblica. Boa parte dos salmos, eles expressam lembranças daquilo que Deus fez. Principalmente aqueles salmos que tratam de ações de graças, recordações do que Deus fez. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que constituiu uma nação em Gênesis 12, o Deus que fez com que esse povo fosse viver no Egito, e ali, junto daquela nação já tão estruturada, pudesse crescer, se multiplicar. 70 pessoas chegaram no Egito nos dias de José.
400 anos depois, 1,5 milhão de pessoas no tempo de Moisés saem do Egito sob a forte mão do Senhor, liderados pelo Senhor, e o Senhor os conduz 40 anos pelo deserto. O Senhor os dá uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Eles se estabelecem no melhor lugar do mundo daquele tempo, terra fértil, produtiva, na Canaã. E ao possuírem aquela terra, eles podem construir suas casas. Ali aquele povo, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, o povo com quem Deus fez uma aliança, eles começam a viver as suas vidas e começam a se esquecer de Deus. Eles passam a ter um rei, tem Saul como primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, mas eles se distanciam da vontade de Deus e se esquecem dos benefícios de Deus. E Deus permite, num determinado momento da história, que vem um rei, o rei Nabucodonosor da Babilônia, saqueia a cidade de Jerusalém e leva os sobreviventes para a Babilônia para viver cativo por 70 anos. Depois de 70 anos, Deus permite que eles retornem, reconstroem o templo, os muros. O povo judeu, então, está de volta à terra de Canaã. Jerusalém está restaurada, e aí nós chegamos nos dias do Novo Testamento, em que Deus cumpre a sua promessa na plenitude dos tempos, em que vem Jesus Cristo, aquele prometido lá em Gênesis 3, que viria para declarar a derrota de Satanás e nos resgatar de nossos pecados. E Jesus Cristo nasce, vive entre a humanidade, cumpre a sua missão, o seu propósito de vida terrena, morre, ressuscita ao terceiro dia, volta para o Pai, mas deixa aqui a semente do Evangelho, a boa notícia, deixa aqui na terra a igreja, o povo de Deus, que estaria a cada dia crescendo, para que no momento final da história, Deus possa colocar um basta e trazer um juízo, para terminar com toda essa terra, e assim levar o seu povo para viver num novo mundo, que Ele já tem preparado. Devemos ser gratos a Deus por tudo isso, por esse Deus que ao longo da história bíblica estava cuidando da nossa salvação. Quantos motivos para agradecermos, motivos que temos hoje em nossa vida, na nossa família, motivos que temos também na história bíblica, motivos que temos diariamente. Há um hino do cantor cristão que diz: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste bem. Logo à noite ou logo à tarde, olhe para trás, tão somente neste dia, quantos motivos para agradecer. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E aí, meus irmãos, quantas vezes a ansiedade ela vai sendo arrancada de nós, simplesmente por recordarmos fatos de que Deus agiu e interagiu conosco ao longo da nossa vida. E aí, conforme o versículo 7 do mesmo capítulo 4 de Filipenses, Deus nos trará a paz que excede todo o entendimento. Essa paz tem o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa que esteja ansiosa. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz. Paz que nos ajude a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Tudo ficará bem. Mas só em Cristo nós podemos ter essa paz em meio às tempestades.
Para a gente pensar e agir, não podemos nem devemos viver como se os problemas não existissem. Eles são reais. Vivemos dias difíceis e dias piores ainda virão. É certo. Mas precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na nossa vida. Que bom que podemos contar com a ajuda da palavra de Deus, o livro da vida. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, ele resolveu escrever a carta da alegria, nos incentivando e nos direcionando a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma, nem pela saúde, nem pela economia, nem pela política, por nada, coisa alguma. O que te impede hoje de confiar mais em Deus? O que te impede hoje de orar conforme o apóstolo Paulo aqui nos ordena? O que te impede de agradecer a Deus por tudo? Provavelmente a resposta é nada. Então precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Será que essa tem sido uma marca na nossa vida também? Que possamos pedir a Deus que nos livre de toda e qualquer ansiedade. Que nesses tempos que vivemos possamos confiar que, ainda que em alguns momentos o nosso coração esteja aflito e triste, Deus cuidará de nós. Ainda que em alguns momentos a angústia possa começar a surgir em nosso coração, crermos que por cada um de nós opera a mão de Deus. Meus irmãos, eu preciso dizer algo aos irmãos que está muito claro nas Escrituras Sagradas, e é um versículo o qual nós não podemos jamais nos esquecer dele. Nós podemos estar de quarentena, nós podemos estar isolados, podemos estar paralisados de nossas atividades esses dias, mas há um Deus no céu e na terra que nunca e jamais ele entrou de quarentena. E Isaías capítulo 64 nos diz o seguinte, no verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de ti, que trabalhe em favor daquele que nele espera. As pessoas estão hoje aí se matando quase a respeito da discussão se deve ou não deve trabalhar, voltar ou não ao trabalho, mas o nosso Deus, ele não está parado, ele não está paralisado, ele não está de quarentena, ele não está isolado da terra. O nosso Deus continua trabalhando dia após dia em favor daquele que nele espera. Então esperemos no Senhor, ainda que na dor cruel, na provação, Deus cuidará de nós, com certeza cuidará. Vamos cantar neste momento. Eu quero convidá-lo aí de sua casa, onde você está, para você reunir-se com a sua família. Nós cantaremos um de nossos hinos, 344, do nosso cantor cristão. Este hino fala do cuidado de Deus sobre a nossa vida, e é isso que nós vamos nesta manhã declarar como nossa adoração a Deus.
Não pode haver dúvida em nosso coração de que Deus cuidará de cada um de nós. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua família. É absolutamente certo isso. E assim nós estamos finalizando este estudo. 3 meses se passaram deste ano. Pudemos estar aqui reunidos em vários desses domingos. Domingo passado não pudemos, hoje também não sabemos quando poderemos nos reunir. Mas ainda assim devemos continuar com a nossa escola bíblica dominical. Se no próximo domingo não pudermos estar aqui, nós teremos a nossa escola bíblica dominical virtual. Nós vamos começar uma nova série de estudos, com uma nova literatura, uma nova revista. E se não pudermos estar aqui no templo, ainda assim nós estaremos compartilhando os estudos por meio dessa live no Facebook da nossa igreja. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, você que está reunido neste momento junto com a sua família. Muito bom termos passado esse tempo juntos. A nossa juventude também, por meio do Instagram, está aí com a sua classe de jovens reunida também de forma online. E esse tem sido um tempo diferente, mas um tempo também muito gratificante. Porque Deus hoje nos dá essa possibilidade de nos comunicarmos, ainda que à distância, não é? Nós vamos assim terminar nesta manhã esse nosso estudo da escola bíblica com uma oração, e eu quero convidá-lo a logo mais à noite, às 20 horas, estarmos juntos novamente numa nova live, ao vivo, numa nova transmissão, para cultuarmos ao nosso Deus, juntos. Nós vamos prosseguir logo à noite, estudando acerca do Salmo 23. E será quase que a segunda parte desta reflexão desta manhã com este estudo. Se domingo passado à noite nós estudamos sobre o Senhor é o meu pastor, hoje nós vamos olhar para a segunda parte do verso 1, nada me faltará. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, se você puder, aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo que passamos conectados com os nossos irmãos,
podendo estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra que tem muito a nos ensinar sempre, mas especialmente nesses dias em que estamos vivendo, o quanto nós precisamos nos alimentar da Tua Palavra. E uma vez que as perspectivas não são tão agradáveis, em poucos dias, 1/3 da população estará extremamente estressada, e nós estamos incluídos nesse planeta, nesse grupo de gente. 1/3 das pessoas estarão depressivas, e nós estamos também incluídos, ó Deus, em todo este universo de gente. Nós queremos te pedir que o Senhor trate conosco de nossas ansiedades, para que possamos assim, Pai, estarmos bem emocionalmente, muito mais ainda espiritualmente, para ajudarmos aqueles que estarão desesperados, aqueles que estarão querendo até mesmo dar cabo em suas próprias vidas. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para levarmos uma mensagem de esperança. Então, Senhor, arranca de nós toda e qualquer ansiedade e preocupação com o futuro. Senhor, alivia o nosso coração de qualquer tristeza, para que a gente possa desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento, para assim abençoarmos a vida de tantos outros que precisarão, ó Deus, precisarão de socorro, porque dias piores ainda virão. Mas dê-nos equilíbrio, dê-nos, ó Pai, sensatez, dê-nos, ó Pai, a cada dia sabedoria, para que a gente possa ser instrumento do Senhor nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos na Tua Palavra algo tão importante e necessário para as nossas vidas e para a vida de nossa família. Senhor, abençoe cada família, cada lar que está neste momento conectado conosco. Que o Senhor possa, ó Deus, encher esta casa de alegria, de paz, que durante no transcorrer deste dia, as muitas bênçãos que o Senhor tem concedido sejam lembradas, sejam trazidas à tona, e que muitas ações de graças possam acontecer neste dia, em cada família que está neste momento ouvindo-nos em seu lar. Pai, dê-nos um dia de paz então, e se o Senhor nos permitir, que à noite possamos estar mais uma vez conectados uns com os outros, para juntos adorarmos o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, abençoe-nos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, tenha um bom almoço, uma boa tarde, e que logo mais à noite possamos aqui estar juntos, se Deus assim nos permitir. Amém.